Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos. Nós chegamos para aquele momento que você fica aí aguardando, porque você sabe que vem fogo do céu. Vem um ensinamento vindo diretamente da sala do trono. E hoje, queridos, eu quero começar orando, sim, eu quero começar a orar, para que seja tocado todos os corações e não deixe roubar essa palavra. Porque a palavra que vem de Deus, que vem diretamente do poder do Espírito Santo, não pode ser roubada de nós. Tem que ser colocada no nosso coração e ali ficar. Principalmente porque muitos precisam de um livramento de Deus, tá? Então vamos orar. Pai amado, misericordioso Deus, estamos diante de Ti, Senhor, de onde nós nunca saímos, para entregar essa palavra nesse momento para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para todos aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que precisam de uma palavra, para aqueles que precisam estar contigo. E nesse momento, Senhor meu Deus, eu peço para que nenhuma ave de rapina possa roubar aquilo que eles vão ouvir, nenhuma palavra caia em pedregulho, caia em espinhos, caia antes, Senhor, no coração daqueles que necessitam ouvir a Tua palavra. Aqueles que necessitam, Senhor, aprender mais e mais e mais de Ti. Eu te agradeço. Eu te agradeço por ter me dado duas grandes palavras e ter optado pelo livramento de Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu na realidade tinha feito 2 estudos sobre o livramento de Deus. Eu quero lembrar para você que nós estamos no Café com Fé, número 294, do dia 17 de setembro de 2022, do programa Portas Abertas, número 333. Tá? Eu quero falar de livramento. E para falar de livramento, amados, para falar de livramento, eu quero falar hoje que a peleja não é nossa, a peleja não é sua, a luta não é sua, a luta não é sua, tá? A luta não é sua, a luta é de Deus, a luta é de Deus, é Ele que faz todas as coisas, Ele que dá os livramentos dele sobre a nossa vida, tá? E a base hoje do Café com Fé é o Salmo 34, e também eu irei falar de 2 Crônicas 20, capítulo
capítulo 20, versículos 1, 4, 12 a 22. Tá? De 1 a 4, de 12 a 22. Que, inclusive, em 2 Crônicas, esse é provavelmente o capítulo mais amado e familiar, pois explica como o Senhor garante a vitória àqueles que confiam nele. Não é verdade? Mas eu quero falar de livramento. E para falar de livramento, eu não posso deixar Davi de lado. Davi, ele teve tantos livramentos de Deus. Ele teve o livramento até da morte de pecado, porque Deus o perdoou. Né? E Davi escreve esse salmo. Após quase perder a vida, ele diz no verso 4, eu pedi a ajuda do Senhor, e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E eu começo com uma pergunta básica para você hoje. Quais são os seus temores hoje? Quais são os seus medos hoje? Você pode ter o medo de fracassar, o medo da solidão. Que mais? Dos desafios da vida, do futuro da família e dos filhos, da vida afetiva, emocional. O mesmo, né, amados? Pensa bem, nós podemos ter medo da nossa própria vida com os imensos desafios e interrogações que são. Quantas interrogações nós colocamos no nosso dia a dia, na nossa página escrita por nós. O fato, amados, é que no fundo todos temos os nossos temores, não tem esse e aquele. Mas é preciso acreditar que Deus está presente para nos livrar de todos esses temores, todos. E por que eu trouxe esse salmo? Porque a ideia sobre livramento nesse salmo chega ao número de aproximadamente 9. E eu quero ler para vocês alguns, tá bom? No verso 4, Davi diz assim, eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu, ele me livrou de todos os meus medos. No verso 6, eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Verso 8, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom, feliz aquele que encontra segurança nele. Verso 17, quando as pessoas justas e honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Amados, com certeza o nosso Deus é um Deus de livramento. Eu quero que você creia nisso, para que você seja abençoado. Deus é um Deus de livramento. E como que nós podemos ter os livramentos de Deus? Do verso 1 ao verso 4, nós vemos aqui um culto a Deus pelos seus livramentos. Porque Deus nos livra e muitas vezes nem percebemos. O verso 7, ele é enfático, lembrando que a base é o Salmo 34, tá? O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Eu quero que você entenda, porque muitos aqui, muitos católicos se pegam nesse versículo, tá? Para poder dizer que nós temos um anjo da guarda. Não é anjo da guarda. Não é anjo da guarda. É um anjo que o Senhor especifica para estar ali ao nosso redor, em volta de nós, daqueles que temem a Deus. E Ele manda com que nos proteja do perigo. Não é um espírito, não é um anjo da guarda, é o anjo do Senhor. Nós não podemos confundir os livramentos de Deus, porque muita gente acha que os livramentos de Deus são redomas superprotetoras sobre nós. Não são.
Os livramentos de Deus não são substitutos para a nossa prudência. Meta isso na tua cabeça. Tá? Os livramentos de Deus estão sempre dentro da vontade divina e constituem um mistério. Davi louvou a Deus pelos livramentos e isso impulsionou para um culto. Amados, eu estou falando aqui de prudência e eu tenho que falar isso. Meu marido, na realidade, ele queria, já na quinta-feira, ele deve estar exultante com o que eu vou falar. Tá? Voltando na quinta-feira, eu estava muito apressada. Eu não queria começar o programa Portas Abertas atrasado. Eu queria trazer esse ensinamento para vocês, que nem fiz. Eu coloquei um Café com Fé já gravado. Tá? Comecei com 20 minutos de atraso, né? Que eu fui levar minha mãezinha. Estava chovendo uma garoa. A garoa ela é pior do que uma chuva forte. Porque às vezes você acha que pode correr um pouco mais, mas eu não estava, eu estava no limite da estrada. Quando de repente eu me assustei e freiei. O meu carro balançou tanto que eu pensei que a gente ia capotar. A hora que eu ali pisei, o carro bambou para um lado, bambou para o outro, e bambou para o outro, e bambou para o outro, e foi para o outro. Amados, de repente ele parou, eu tirei também o pé do freio, ele pôde novamente tomar o rumo. Não fomos atingidos por caminhão nenhum, porque aquele horário é horário que caminhão está descendo, caminhão está vendo. Não foi na serra, já foi praticamente próximo da minha casa, já da minha cidade, aqui do Guarujá. Mas foi um livramento de Deus. Mas o livramento de Deus não é substituto para a nossa prudência. Eu fui imprudente quando eu pisei no freio. Em curva não se pisa no freio. Eu me assustei e pisei no freio. Isto fez com que o meu carro ficasse bambando que nem uma Maria Mole, que nem uma geleia. Mesmo em minha imprudência, Deus me livrou, tá? Então, amados, nós devemos dar culto a Deus. No verso, Salmos 34, versículos 4 e 6, está aqui. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Aflições aqui, amados, é medo. Aflição aqui é paura. Aflição aqui, porque Davi tinha medo de ser pego pelos inimigos dele. E quando Deus nos livra, isso demonstra que carecemos de Deus todos os dias, que Ele é poderoso. A nossa vida terrena é frágil e sem Deus fica mais frágil ainda. Eu quero te dizer que Deus tem um plano para cada um de nós. Cabe a nós descobri-lo e cumpri-lo. Sabe, queridos, Deus é fiel. E a nossa aliança com Ele precisa se fortalecer. Quantos de nós não quer uma aliança séria com Deus? E vou te dizer uma coisa. Deus nunca nos livrará sem nenhum motivo. Pelo contrário, Ele sempre nos livrará para honrarmos o seu nome, para louvá-lo, para cultuá-lo. Inclusive, eu só falei do meu carro, porque o meu marido insistiu. E hoje eu vejo por que ele insistiu. Que é para honrar o nome do meu Jesus, que é para louvá-lo, que é para eu cultuá-lo mais e mais e mais e mais. E eu quero, amados, repetir mais uma vez os 3 primeiros versículos desse salmo, quando Davi diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão, engrandecei
o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltamos o nome. Lhe exaltemos o nome. Então, amados, nós podemos dar um culto a Deus em duas vias. E vale a pena você fazer isso. Nós temos o culto coletivo e o culto pessoal. Quando Davi diz, no verso 3, anunciem comigo a grandeza de Deus, louvemos junto o Senhor, está sendo aqui, amados, o culto coletivo. Ele está falando, vamos fazer, façamos todos nós. Façamos todos nós. Numa outra tradução diz, engrandecei ao Senhor comigo e todos exaltemos o seu nome. Então, amados, esse é o culto coletivo. O culto coletivo faz parte da vida cristã. É o grande coro do céu aqui na terra. Demonstra o quanto Deus zela pelo povo. Porque junta um pouco de cada um para darmos o melhor para Deus. Quando a gente faz o culto coletivo, quando a gente engrandece o nome do Senhor, nós trazemos conosco, né, porque vem de Deus a paz, a alegria, a comunhão, a unidade e o compromisso de uns com os outros e de todos com Deus. Por isso, amados, eu não consigo ficar numa igreja se não tiver um bom louvor. Não dá. Não dá, porque para você entrar na presença de Deus, você precisa estar em comunhão com os seus irmãos. E comunhão com os seus irmãos é ali na hora do louvor. É na hora do louvor, na hora da oração, na hora que estamos todos juntos ali em união. Sabe, queridos, quando nós fazemos isso, nós podemos dizer do verso 2, a minha alma se gloria em Deus. E é quando a alma descansa em Deus que o culto pessoal está perfeito. Por quê? Porque o culto pessoal, amados, é necessário também. O culto pessoal, ele aperfeiçoa o culto coletivo. Ele traz a essência da adoração a Deus. Ele mostra o quanto somos íntimos de Deus. Ele traz consigo a pureza, a fidelidade daquele momento de você estar falando com Deus. É onde as lágrimas escorrem pelo seu rosto. É onde a sinceridade está no seu coração. É onde você mostra a constância e a sede de Deus. Como é gostoso, como é maravilhoso você sentir a presença de Deus, como é delicioso, né? Porque quem assim o faz pode dizer como Davi no verso 1, eu sempre darei graças a Deus. O Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Amados, a minha mãe passou aqui esses dias, né? Foi uma semana. Mas foi uma semana tão gostosa que eu no início não queria deixá-la nem lavar a louça. Depois, quando ela lavava a louça, ela cantava, ela louvava, né? Eu deixava a minha caixinha acústica aqui com louvores. Como é bom. Ontem eu estava sentindo muitas saudades dela. Já senti saudades. E olha que a gente briga pra caramba. Nossa, minha mãe é crica. Não é fácil, não. Minha mãe é crica. Mas eu já estou sentindo falta. E eu estava sentindo falta dela. Eu coloquei louvores ontem para poder ficar ouvindo. E ficar no meu culto pessoal a Deus. Porque os livramentos de Deus no campo pessoal, como Davi fala no Salmo 34, você pode ver no versos 5, 11 a 16. Amados, é tremendo. Sabe, cada um de nós provavelmente já disse assim, como eu queria servir a Jesus melhor, mas não consigo. Ei! Quantas vezes cada um de nós falou, vou mudar para depois seguir a Jesus? Porque esse caminho é o caminho errado. Amados,
Quem disse que nós temos que servir a Jesus só depois que nós estivermos limpos? Porque sem a força restauradora de Jesus, nós não podemos seguir em frente. Nós não podemos ser restaurados. Nós não podemos mudar. Nós dependemos dele para poder mudar. E quando nós dependermos exclusivamente dele, nós podemos ter forças para sair do pecado, do mau caminho. Em Isaías 55:3 nos ensina: disse Deus, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Em João capítulo 7, versículos 37, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados, não adianta você dizer assim: ai, mas eu vou primeiro me limpar para depois chegar no Jesus. Quem te purifica é o sangue de Jesus. Então chegue nele primeiro e se limpa depois, porque ele é que tem o sangue para purificar de todo o pecado. Tá bom? E o versículo 5 do Salmo 34, numa outra tradução, diz: contemplai e sereis iluminados. Deixa eu trazer aqui numa linguagem poética da Bíblia, porque a Bíblia também é poesia. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim para você e para mim: olhai para Deus, achegai-vos a Deus e você mudará. Seu rosto brilhará, brilhará de alegria, de paz, de esperança de uma vida nova. Queridos, eu ouvi certa vez um comentário sobre a palavra iluminado desse salmo, assim, diz assim: isso está relacionado à semelhança crescente entre o cristão e seu Senhor Deus. Noutras palavras, a iluminação é deleite, mas também é glória, ou seja, uma transformação da pessoa inteira. Eu trouxe essa frase para vocês, eu acho que quem falou foi Derek Kidner, tá? Só não me engano, que falou isso, e eu achei legal, eu achei edificante para minha vida. E eu quis trazer para vocês, noutras palavras, a iluminação é deleite, mas também é glória, ou seja, uma transformação da pessoa inteira. Contemplai-o e sereis iluminados. E ser iluminada é ser transformada. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 18, está escrito assim: portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Isso também, amados, é um livramento de Deus. O livramento no campo pessoal. Isto também. Porque nós temos dificuldades em admitir que precisamos mudar. Mas o sentido da vida está aí. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Afinal, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Para ser imagem e semelhança do nosso Deus, nós temos que ser mais e mais e mais parecidos com Jesus. Tá? Nós precisamos mudar. Mas o sentido da vida está aí, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu quero te dizer, queridos, como ser parecidos com Jesus. Essa é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Somado às nossas atitudes de mudança. Não é só deixar para o Espírito Santo. Ei, mas não é mesmo. Porque o Espírito Santo só pode fazer, só pode atuar quando nós queremos, porque nós temos o livre-arbítrio. Tá? E no verso 11 a 16, deixam claro isso. Então procurem não dizer coisas más. Versos 13, afastem-se do mal e façam o bem. Verso 14, procurem a paz. Verso 14. Amados, esse tipo de atitude
e pessoa, quando nós estamos dessa forma, procurando não dizer coisas más, nos afastando do mal e façamos o bem, procurando a paz, Deus está atento. Deus está atento. Está atento. E é verdade. Os versos do Salmo 34, versículos 15 e 16, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Amados, você sabia que quando você murmura, você está praticando mal? Você sabia que quando você murmura, é pior do que o pecado da idolatria, da feitiçaria? Quando os seus lábios estão falando mal, quando os seus lábios estão fazendo alguma coisa mal, o Senhor tem que se afastar da tua vida, tem que se afastar de você. Porque ele não pode ir contra a palavra dele. Se murmuração é que nem o pecado de idolatria e feitiçaria, quem sou eu para discutir com o meu Deus? Nós temos que estar presentes, temos que estar ali, sabe, diante do nosso Deus e invocarmos a Ele, agradecer a Ele. Temos que abrir os nossos ouvidos e clamar. E a partir de Jesus, que nós nos livramos das coisas que prejudicam nossa vida pessoal, emocional e espiritual. Não tem outra forma, amados. Não tem outra forma. Em João, capítulo 15, versículo... João, capítulo 15, versículo 5. Disse Jesus: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, Deus nos livra porque está perto de nós. Deus nos livra porque está perto de nós. Salmos 34, versículos 17, 18 e 19. Por isso, eu quero falar para você fazendo uma pergunta. Qual é a imagem que você faz de Deus? Qual é a imagem que você faz de Deus? Fala para mim, querido. Qual a imagem que você faz de Deus? Deus para você está longe? Você faz a imagem de um Deus que não se importa com você? Ou um Deus muito ocupado? Ou um Deus que abandonou o mundo porque você vê as desgraças do mundo? Você é daqueles crentes que diz: Deus não me abandonou, mas abandonou o mundo? Quem é você para poder dizer que Deus está somente com você? Quem é você? Não, amados. A palavra de Deus, em Êxodo 33, versículos 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Amados, no Salmo 145, versículos 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E versos 17 do Salmo 34 diz assim, que nós temos lido: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E ainda temos o verso 18, que Deus está perto. A palavra perto, amados, significa estar junto, parentesco, relacionamento pessoal. Deus está perto. Deus está do nosso lado. Ele está conosco. E você pode dizer com toda certeza: você sente Deus perto de você? Eu sinto. Mas eu quero te dizer que às vezes Deus fica longe mesmo. Mas na verdade somos nós que nos afastamos de Deus e não sabemos encontrá-lo. É só eu parar de orar.
A hora que eu paro de orar, eu não sinto mais a presença de Deus ali. Eu não estou falando parar de orar 24 horas que eu tenho que orar. Eu estou falando ficar 1, 2 dias sem orar. Eu sinto Deus distante, distante, do outro lado da montanha. Porque nós fomos feitos para ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós fomos feitos para estar perto de Deus, para estar juntos de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículos 13, diz assim: disse Deus, vocês irão me buscar e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Amados queridos, eu quero dizer para você hoje, que Deus quer o nosso coração, e Ele vê o nosso coração. Agora Deus fica longe, como eu falei agora, quando nós oramos pouco ou não oramos. 1, 2 dias, você acha que às vezes eu não fico 1, 2 dias sem orar? Eu só agradeço ali, obrigada Senhor, papapá. Eu acho o livramento de Deus é para todos que amam, livramento de Deus, né? Tem uma música até, né, que eu acho que eu coloquei ali. Então, amados, eu quero dizer para você que quando você ora pouco ou você não ora, Deus fica longe. Deus fica longe também quando nós colocamos Ele em segundo lugar nas nossas vidas. Quantos de nós coloca primeiro os filhos, coloca primeiro o marido, coloca primeiro os netos, coloca primeiro a vida, coloca primeiro o bem material para depois lembrar que Deus existe, para depois entregar? Eu quero dizer para você que não adianta você dizer que ama a Deus, não adianta dizer que Deus está perto de você, quando na realidade você ora para um livramento, você ora por um filho seu, e ao mesmo tempo seu coração fica ali choroso, fica ali martirizando. Ai, será que meu filho está bem? Ai, será que a minha filha está bem? Será que o meu neto está bem ou não está? Ei, a partir do momento que você orou, a partir do momento que você colocou, você entrega e fica calma. Como eu fiz. A minha filha quis ir para o Rock in Rio, eu lutei, não deu. Vai. Tirei ela da minha mente. Porque se eu continuasse com ela, eu impediria o livramento de Deus para a vida dela, porque eu havia pedido livramento. Quando nós tiramos, nós estamos tirando das mãos de Deus. Nós estamos tirando das mãos de Deus. Entregou a viagem, está nas mãos de Deus. Entregou a dívida, está nas mãos de Deus. Entregou o pão nosso de cada dia, está nas mãos de Deus. Entregou a sua vida, está nas mãos de Deus. Deus também fica longe quando nós estamos fazendo as coisas erradas e não queremos mudar. Quando nós dizemos assim: eu sou humano, eu sou fraca. Ei, se Deus veio para poder te fazer forte, se Deus veio para poder te dar fortaleza, para te fortalecer na alegria dele com a tua vida, como você pode dizer que você é fraca? Ei, tá? Não! Deus te fez vencedor, você tem que ser vencedor. Você não tem que dizer: eu estou preocupado porque eu sou humana. Ei, não! Você tem que se fortalecer da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está fazendo as coisas certas, quando você está orando, quando você está ali se dedicando a Deus, pedindo a Deus, entregando a Ele. Não tire dizendo que você é fraco, porque você é forte. Deus está se alegrando na sua vida e está te dando fortaleza. Tá? Outra coisa que nós podemos ficar longe, que Deus fica longe de nós não vamos ficar longe de Deus. Deus fica longe de nós, é quando nós vamos à igreja e se torna apenas um ritual. Você deve ir na igreja para expressar diante de Deus toda a sua adoração coletiva.
Tá? Deus se afasta de você quando você tem inveja, quando você tem a língua difamadora, quando você tem falta de perdão. Perdoou, entrega para Deus e deixa. Quando você é egoísta, quando você está nos vícios, quando o descompromisso com a tua família é maior, quando você é descompromissado com a igreja, quando você está descompromissado com a palavra de Deus, esse é o pior de todos, descompromisso com Deus. Quantos hoje de nós têm descompromisso com Deus? Só lembra de Deus. Só lembra de Deus quando precisa. Tá? Agora, para Deus estar perto de você, tá? De como diz o versículo dos que têm um coração quebrantado, arrependimento. Deus pôde estar com Davi em todas as circunstâncias e todos sabemos que Davi foi pecador. Davi adulterou, Davi matou, Davi roubou. Ah, mas ele não era ladrão? Claro que era, ele foi roubar a mulher do outro. O adultério é roubar a mulher do outro, ele roubou a mulher do outro, o outro não deu, não. Tem casamento que o marido está dando mulher para os outros, mas ele não. Davi foi e roubou. O marido da Batseba amava ela, gostava dela, mas era fiel ao rei. Tá bom? Então Davi foi pecador, mas ele se arrependeu. Tá? Deus está perto daqueles que amam e honram a sua família. Deus está perto de quem ora, de quem busca Ele em casa, na igreja, em todo lugar, em todo tempo. Deus está perto de quem olha para a Bíblia como a maior revelação de Deus para nós nesse tempo. Deus está perto, amados, de quem olha para a vida e vê nela uma oportunidade de servir a Deus. Deus olha e está perto daquele que coloca em prática seus dons e talentos a serviço de Deus. Quantas vezes você teve a oportunidade de falar dele no seu trabalho, de falar dele para uma pessoa que está sofrendo e não falou? Deus está perto de quem ama, de quem é fiel, de quem é justo, de quem é honesto, de quem fala a verdade e pratica o bem. Deus está perto de quem cumpre os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como se fosse a si mesmo. Porque quando nós amamos a Deus, nós não temos coragem de fazer mal para o nosso próximo. Nós podemos ficar momentaneamente muito bravo porque o nosso próximo é o nosso inimigo. Nós podemos ficar muito bravo de saber que ele nos odeia. Mas nós não desejamos o mal, pelo contrário, nós oramos para que o coração do nosso inimigo seja convertido em bênçãos para Deus. Deus está perto de quem tem fé, dos que entregaram a sua vida a Ele pela fé, acreditaram servir a Deus nesse momento. Deus está perto de você, amados, pronto para te livrar. A questão é, você está perto dele? Se examine, amados, para você poder verdadeiramente viver o Salmo 34, versículo 18, que na sua íntegra diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se esse é o seu caso, leve a tua vida ao altar de Deus, faça uma página diferente. Ele te dá a oportunidade de você ter uma página em branco todos os dias. Ele te dá a oportunidade de você ter uma página em branco todos os dias e fazer diferente. No Salmos 34, versos 19, diz uma coisa que todo cristão às vezes faz questão de não ler e nem colocar dentro do seu coração. As nossas aflições nunca irão parar. Nunca!
Salmo 34, versos 19. Os justos passam por muitas aflições. Algumas dessas aflições, amados, podem vir para destruir o nosso ânimo, o nosso vigor, para nos colocar para baixo. Algumas aflições podem nos levar a querer morrer. Retiram de nós o verdadeiro sentido da vida. Acabam com os nossos sonhos. Podem até querer destruir a nossa fé. Mas o complemento do verso 19 do Salmo 34 diz assim: mas o Senhor os livra de todas elas. E o versículo inteiro do Salmo 34, versículo 19, diz assim: os justos passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Então a nossa vida será sempre de aflições. Mas nós temos certeza que aquele que tem o Senhor estampado nas suas vidas, aquele que ora, aquele que busca, aquele que bate a porta, o Senhor os livra de todas elas. A melhor tradução para a palavra livrar é resgatar, amados. Em outras palavras, o Senhor nos resgata das nossas aflições. Nós passamos pelas aflições, mas não morreremos nela. Deus nos resgata de lá. Que coisa linda! Parafrasear esse versículo da Bíblia, desse salmo tão maravilhoso. Não use o salmo para ser arma para você, não. Porque se ele não tiver incrustado no seu coração, ele é nada. Às vezes as pessoas falam assim para mim: abre o salmo tal e leia. Não adianta, amados. Se naquele momento eu não estiver, põe isso na tua cabeça, eu ou outra pessoa não estivermos ali com o coração voltado para o que aquela palavra vai fazer dentro de mim, eu posso ler 1000 salmos, não vai adiantar. E não é o salmo, não é aquela palavra que vai mudar, é o que o meu coração sente, é o que o seu coração sente. Deus nos livra sim, mas o salmista ele usa dois termos importantíssimos para descrever quem Deus livra. Deus livra o justo, aquele que entregou a sua vida a Cristo, e o de coração quebrantado, o coração que busca a Deus sempre, demonstrando uma dependência de Deus. Significa arrependimento dos seus erros e carência da graça de Deus. Como eu já estou terminando, amados, eu quero perguntar para você: você se encaixa nessa categoria? Se você não está se encaixando nessa categoria, hoje é tempo de você se encaixar nessa categoria. Amados, eu quero te dizer de todo o meu coração que nós só podemos sentir a Deus quando nós temos uma dependência de Deus. Nós só podemos sentir a Deus quando nós temos uma dependência exclusiva de Deus. Tá? É a única maneira. É a única maneira. E como nós podemos exclusivamente ter um coração levado para Deus? Eu quero que você entenda, amados, que nós só podemos estar na presença de Deus quando nós o conhecemos. E quando nós o conhecemos, nós temos também que ter uma intimidade com Ele. Para ter essa intimidade com Ele, nós temos que ouvir o quê? Ouvir a palavra dele, para termos mais fé, de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. E eu tenho que continuar te dizendo, amados, que as portas são diversas, sim, mas a entrada é estreita. Para termos o livramento de Deus, nós não podemos nos deixar levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não.
Se você está em pecado, peça perdão para Deus. Ele é o único que vai te perdoar e te livrar de estar pecando. Deus te ama, mas Ele não ama o pecado. Esse versículo que eu acabei de falar, de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, amados, ele traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. O livramento de Deus vem para todos aqueles que o amam. Para todos aqueles que o amam. Para todos aqueles que o amam. Indistintamente, ele vem para todos aqueles que o amam. Todos o que o amam. E eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus que começou a boa obra aperfeiçoe em você. E esta, amado, foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.